Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 17 até o verso 22, até o final do capítulo. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique esta palavra em nossos corações. Eu li um texto que eu gosto muito há muitos anos. Eu diria que desde os meus 18 anos eu gosto desse texto. E não posso falar quantos anos já faz isso. Que eu nem lembro mais, né? Faz muito tempo mesmo. Mas é um texto que sempre que eu leio, ele tem uma preocupação, ou me traz uma preocupação muito grande. Principalmente o versículo 19, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós sabemos que dentro desse contexto, ser peregrino, estrangeiro, principalmente na época da Páscoa, as famílias tinham que receber as pessoas que estivessem trabalhando com elas, mesmo que elas fossem de outras regiões, ou mesmo que elas fossem de outras religiões, ou mesmo que elas fossem apenas servos da casa. Então eles eram estrangeiros e peregrinos, e que estavam sendo atendidos na época da Páscoa. E diz a segunda parte do versículo, diz que sois da família de Deus. Então é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar hoje, que nós também deixamos de ser peregrinos e estrangeiros para sermos da família de Deus. E ser da família de Deus, eu acho que família é uma palavra bastante importante para todos nós, porém é uma palavra que hoje traz muitas preocupações, né? Hoje, qual é o tipo de família, ou qual é a configuração da família que é ideal neste nosso mundo? Então, muitas vezes, nós não temos a configuração ideal mais das famílias, e aí nós também podemos pensar na família evangélica, ou na família cristã, nos filhos de Deus, naqueles que estão na casa de Deus para formar uma família. Também, muitas vezes, nós não temos como configurar corretamente a família de Deus, na igreja de Deus, para que as coisas fluam como se fosse uma perfeita família. Então, às vezes, alguns problemas podem ocorrer. No Velho Testamento, nós temos um grande exemplo, que eu gostaria que os irmãos abrissem. Eu sei que os irmãos sabem de cor, mas para que a gente abrisse no capítulo 20 de Êxodo. O que tem no capítulo 20 de Êxodo? Alguém pode falar? Muito bem, isso mesmo que vocês pensaram. Os 10 mandamentos. Aqui alguém soprou para mim, eu nem lembrava mais que era, mas os 10 mandamentos. Quando foi concedido para o povo de Deus os 10 mandamentos? Os irmãos lembram? Muito bem. Foi quando o povo estava viajando para a terra prometida, em direção à terra prometida. Eles tinham saído do Egito, tinham sido escravos do Egito durante 400 anos e eles estavam a caminho da terra prometida. Aí Deus mandou para eles os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos têm uma questão que eu acho bastante importante. Por que eles receberam os 10 mandamentos e 4 dos mandamentos?
os irmãos podem prestar atenção. Os primeiros 4 mandamentos, eles são referentes ao povo e a Deus, certo? Então Deus deu orientação para o povo, para que esse povo não tivesse outros deuses diante dele, para que não fizesse imagem de escultura, para que reservasse um dia para a adoração de Deus. Enfim, Deus fez uma admoestação ou novas regras de convivência, nós podíamos dizer. Deus estabeleceu regras de convivência aqui. E a primeira convivência que ele estabeleceu foi para que as pessoas, indo para a terra prometida, ou estando na terra prometida, ou estando a caminho da terra prometida, eles começassem a pensar que eles iam ser o quê? As pessoas que iam adorar o Deus verdadeiro. Porém, Deus não estava enganado e nem enganando ninguém, porque eles iam encontrar na terra prometida outros deuses. Nós já falamos outro dia de outros deuses. E eles não queriam, Deus não queria que eles fossem diante dos deuses dos egípcios e se curvassem diante dos deuses egípcios. Deus queria que eles continuassem servos dele, já que eles estiveram escravos e na escravidão eles reclamaram muito, muitos deles atenderam até os seus patrões e acabaram fazendo orações ou preces para deuses estranhos, mas que agora eles estavam indo para a terra prometida. Mas lá não era para acontecer a mesma coisa. Lá não deveria acontecer a mesma coisa. Eles tinham que ter Deus como centro da vida deles, como fonte da vida deles, como adoração deles. Então Deus ia ser, diria, mais importante na vida deles do que outrora fora no Egito. Então eles estavam caminhando nesse sentido. Porém, nesta nova comunidade que eles iam fazer, eles iam fazer uma comunidade de quem? Do Israel de Deus, ou do povo de Deus. Nesse Israel de Deus, o que eles tinham? Os outros mandamentos, que não falam de Deus, falam das pessoas. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Enfim, Deus estava colocando aqui regras de convivência, para que as pessoas agora na terra prometida, elas estivessem em uma orientação. Então nós poderíamos dizer que os 10 mandamentos foram a chave de convívio com Deus e com as outras pessoas na terra prometida. Então Deus delegou isso e a harmonia do povo ia depender de obedecer os 10 mandamentos. Só que foram colocados como mandamentos, ou como ordem. E ordem, não era para ser o quê? O que é a chave aí que a gente fala? Não era para ser ordem, não é para ser discutida, é para ser cumprida. Então, as pessoas que iriam para servir a Deus, elas não precisavam ficar discutindo as ordens de Deus. Será que matar é ruim? Será que cobiçar é ruim? Será que não honrar o pai e a mãe é ruim? Elas não tinham essa autoridade de ficar questionando, aquilo que Deus colocou. Será que não ter outros deuses, afinal de contas a gente é criativo, a gente pode ter novos deuses, que sejam bem representados, novas imagens. E aí Deus deu como mandamento para que eles seguissem, não para que eles discutissem. Depois nós vamos ver no capítulo 2 de Atos, eu marquei aqui, nós vamos ver a partir do versículo 42. Atos 2, verso 42. Podemos prestar atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos,
e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que os irmãos pensam desta passagem? Se a gente falou que os 10 mandamentos eram as regras de convivência, aqui era o quê? Muito bem, aqui já era a convivência. Aqui já era a convivência dos filhos de Deus. Eles estavam juntos, eles oravam juntos, eles tinham a doutrina juntos, eles recebiam as necessidades ou as necessidades que tinham, eles compartilhavam juntos. Então nós estamos diante de um texto que parece que era muito bonito, essa sociedade aqui que eles fizeram. Que nós podíamos dizer que não era bem uma sociedade, né? Era o quê? Era uma comunidade, porque eles tinham tudo em comum. Porque as coisas que um tinha, pertencia ao outro também, e todas as questões entre eles, parece que não tinha dificuldade. É verdade ou não? Quando que aconteceu isso daqui? No período bíblico, quando que aconteceu? Muito bem, nós tivemos antes do livro de Atos, 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, eles são o quê? A manifestação de Jesus neste mundo. Então, a manifestação do reino de Deus. Os 4 evangelhos tratam da manifestação do reino de Deus neste mundo. Jesus estando nesse mundo, ele representava o reino de Deus, ou ele era aquele que trouxe o reino de Deus dentro das pessoas, vivendo com as pessoas. E aqui, Atos dos Apóstolos, já eram os primeiros atos dos convertidos. Então, os que se converteram, eles tinham uma disposição diferente nas suas vidas. A disposição diferente nas suas vidas era que eles estavam próximos, e aquilo fazia bem, e eles tinham alegria e singeleza de coração. Então, a comunidade de Cristo, ou a igreja de Cristo aqui primitiva, ela tinha alegria em todos os seus filhos. Então nós podíamos dizer que a família de Deus, quando Deus colocou na terra prometida, foi uma família que precisava ser orientada para não se desviar. E a família que está aqui no livro de Atos, é uma família que tem já o modelo para ela seguir, porque ela já está em pleno convívio do Evangelho de Cristo na vida delas. Então, o desafio bíblico era o quê? Que isso daqui se perdurasse, que o Evangelho de Cristo fosse assim de geração em geração. Onde Deus convertesse um coração, esses corações estariam juntos, não se desviavam. E aí nós podemos dizer que na nossa família, aqui da igreja do Sacomã, nós temos pensado que a nossa família não pode deixar ninguém se perder. Como se Jesus falasse assim, Jesus disse, aqueles que me deste, Senhor, apenas um que se perdeu, que era o filho da perdição. Dos mais, todos discípulos estavam sãos e salvos, de acordo com a missão de Cristo. Então nós, enquanto igreja, nós também não queremos perder ninguém, não queremos que ninguém afaste-se desta família cristã. E nós estamos aqui, todos os dias, tentando construir o quê? Um modelo de uma família cristã. Então, nesse modelo de família cristã que nós aqui construímos no Sacomã, nós temos o quê? Pessoas que às vezes estão sofrendo, doente. Quando nós temos uma pessoa doente, o que nós fazemos? O pessoal não está percebendo muito o que a gente está fazendo, hein? Muito bem, nós oramos, não é verdade? Quando nós estamos também, precisamos da orientação da palavra, nós lemos a palavra. Então nós vamos assim, a nossa família está se desenvolvendo, e vocês não perceberam quantos anos nossa família já tem?
51, agora nós temos 51. Se fosse boa ideia, né, seria coisa de pinga. Mas como não é uma boa ideia, é apenas aquilo que Deus tem dado de experiência na caminhada da igreja, então nós vamos seguir aí o nosso caminho, acrescentando em nossa vida experiências cristãs de todas as partes. Todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs trazem experiências deste Evangelho de Cristo, desta convivência do Evangelho de Cristo. Porém, conviver no Evangelho de Cristo não é tudo tão simples, ou é? Quem lê o texto de Atos fala é simples, não é verdade? Por exemplo, mas quem hoje vê a nossa sociedade vai chegar à conclusão que é o quê? É fácil o convívio nas famílias? Não, os irmãos, é fácil o convívio nas famílias? Então, não é fácil. É fácil, meus irmãos, o convívio entre as pessoas da sociedade moderna? Então, eu diria que a igreja tem um grande desafio, porque a igreja é desafiada a viver esta família de Deus. E é tão importante porque diz que antes das pessoas se converterem, elas eram peregrinas e estrangeiras, mas agora elas são concidadãos dos santos, ou eles são concidadãos dos santos e pertencentes à família de Deus. Então, quando o Evangelho de Cristo, quando a pessoa de Cristo, quando o cristianismo entrou na nossa vida, nós nos tornamos família de Cristo. Dentro da história, eu até ia começar com isso, mas comecei diferente. Eu ia dizer o seguinte, que existem vários tipos de espiritualidade. E a espiritualidade, muitas vezes, se ela é favorável a gente está sempre certo e os outros é que estão errados. Então, na nossa espiritualidade, nós temos que pensar isto. Se nós achamos que estamos sempre certo, os outros estão errados. Então, nós poderíamos dizer que existe uma filosofia religiosa que diz o seguinte, que existe o ascetismo religioso. Ascetismo religioso significa o quê? São refreados os prazeres mundanos e a pessoa com austeridade segue a religião. Isso nós vemos aonde? Nos monastérios, né? Nós vemos os monges. Eles deixam da vida normal do mundo, não tem mais família. Os homens que são padres não se casam para viverem num lugar onde, ou de uma forma que eles não precisam, né, ter esse conflito, ou esta vida conjunta aí com uma família e esta vida conjunta com a esposa. Então aí, certamente eles têm uma espiritualidade que os aparta deste mundo, ou das coisas reais deste mundo. Porém, nós perguntamos aos irmãos, o cristianismo é um modelo de espiritualidade assim que nos aparta do mundo? Nós temos algumas partes, principalmente nos nossos cânticos, que tentam nos tirar um pouquinho desse mundo, porque ninguém é de ferro, né? Não sei, pensai nesse lar lá do céu. Esquece o que está sofrendo aqui, porque nós vamos pensar lá em cima, que lá é melhor. Outra coisa que muitas vezes nós, neste mundo, a gente chora de tristeza, nesse mundo a gente ri para não chorar. Mas quando chegar lá em cima, não vai haver lágrimas, não vai haver tristezas. Então a gente compartilha um pouco de estar no céu para aguentar as situações duras da terra. Mas a gente está aí vivendo assim, não de uma forma austera ou de monastério, para vivermos fora desse mundo, mas nós temos o refresco, né? Desses momentos assim que a gente tem, que parece que muitas vezes até é Deus dando um alento no nosso coração, mas nós não assumimos uma vida apartada do mundo, certo? A nossa vida não é apartada do mundo. Nós temos a fé, temos a esperança que nos guarda um lugar celestial. Não sois mais estrangeiros
e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos. Então nós pertencemos a esta família espiritual, esta família que é um pouco terra e um pouco meio céu, né? Que nós não chegamos lá ainda, estamos assim no meio termo, aí estamos num avião bem alto, né? Muitas vezes na nossa vida, para aguentar, para suportar as dores e as realidades do nosso tempo. Então nós podemos, por exemplo, alcançar a paz interior na nossa vida sem, né, que a gente ainda esteja no céu. Nós podemos viver no nosso mundo sem, por exemplo, como fazem outras religiões, porque as religiões, principalmente as orientais, elas são mais de meditação. Então, se eu tenho meditação, se eu medito tal, então eu fujo um pouco daqui para ficar na minha meditação. Nem sempre essa meditação é uma forma da minha realidade, é uma forma de eu sair da realidade. Eu faço exercícios espirituais e muitas vezes físicos para ficar um pouco fora da minha vida daqui da terra, para que eu sinta menos os embates, para que eu sinta menos as dores da realidade. Então eu exerço uma espiritualidade dessa forma. Max Weber, ele era um sociólogo, mas ele também era um cristão. E ele separou a espiritualidade, o ascetismo, em duas partes. Ele diz que tem o ascetismo dentro do mundo e o ascetismo fora do mundo. Isso é, pessoas que fogem da realidade para viverem a sua espiritualidade, elas são ascetistas fora do mundo. As pessoas que não fogem deste mundo para viverem a sua espiritualidade, elas são ascetistas dentro do mundo. Então, alguém disse que o mundo, né, interior tem aspectos, né, de uma religiosidade hoje mais moderna. Por exemplo, quando eu penso só na minha religião, como alguns artistas que vão lá no Tibete, aí eles chegam aqui, eles falam, não, agora eu encontrei a verdadeira religião, porque lá eles têm assim paz na sua vida, eles fazem aqueles exercícios de esquecer o mundo e aí eles encontram a paz. Então está dentro desses ascetismo que Max Weber falou. Mas o cristianismo ele é um pouco diferente. O cristianismo chama a gente para ter esperança em Cristo e ter fé em Cristo e modificarmos o nosso mundo. E tanto é que a igreja cristã primitiva, ela fez o quê? Ela fez uma coisa que era totalmente diferente da sociedade que eles viviam. Totalmente diferente das necessidades particulares que eles tinham. Eles formaram uma comunidade exclusiva. E nessa comunidade exclusiva, eles eram o quê? Um era o braço forte do outro. Então, hoje, nós sabemos que o mundo é o quê? O mundo quer que a gente viva isolado. O mundo traz um estilo de vida de isolamento, que a gente não conviva muito. Por exemplo, você quando mora num prédio, você fala, agora eu moro com bastante gente. Conhece alguém? Não. Então, mesmo a vida moderna, ela nos traz para o meio de grandes multidões, porém, dentro destas multidões, nós não temos convivência. Nós moramos perto. E aí está também um grande desafio para o cristão. Um cristão não deve construir uma casa apenas, ele deve construir um lar, porque o lar é onde as pessoas têm o seu refrigério, o seu convívio, onde as pessoas têm o seu descanso do mundo lá fora, onde as pessoas começam a viver a sua fé e a sua esperança em conjunto com outros. A Igreja de Cristo, ela é esse modelo de família, onde nós convivemos com os outros, quem sabe até dando a mão uns aos outros, para que todos nós deixemos de viver uma situação problemática para dividirmos com os outros os nossos problemas. E quem é o Senhor
de todas as coisas para nós. É Deus, maravilhoso Deus, que cuida de todos nós juntos. E quando nós formamos a Igreja de Cristo, nós podemos pensar como o apóstolo: não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos, pertencentes à família de Deus. Então a igreja nos nossos dias, se ela seguir as mesmas regras de convivência do mundo lá fora, ela não vai conseguir ter as pessoas juntas. Se nós estivermos com os mesmos valores, com a mesma carga emocional do nosso mundo lá fora, nós não vamos conseguir viver juntos. Se nós tivermos as orientações, não as orientações da palavra de Deus, não as orientações do Evangelho de Cristo, tivermos as nossas próprias orientações, nós não vamos conseguir formar a família de Deus. Então nós, como cristãos, somos chamados para formarmos a família de Deus, para vivermos com a igreja como família. Estamos hoje diante da mesa, e a mesa é de quem? Muito bem, a mesa é do Senhor. Então é o Senhor que nos congrega nesta mesa. É o Senhor que nos chama hoje para estarmos juntos, para pensarmos juntos, para refletirmos juntos, para orarmos juntos, para convivermos juntos, para sofrermos juntos, para nos alegrarmos juntos, para ter singeleza de coração juntos. Então a palavra de Deus nos faz este bem e nos provoca esse grande desafio na vida moderna. A vida moderna chama para esse tipo de igreja? Não chama. Está distante, cada vez pior. O mundo está cada vez pior. Quando nós vemos as declarações das pessoas violentas e daqueles que queimaram dentistas, nós vemos o quê? Nenhuma misericórdia, nenhum sentimento de arrependimento, nenhum sentimento de piedade. As pessoas são impiedosas. As pessoas não têm amor pelo seu semelhante, não têm amor uns para com os outros, que são feituras de Deus, imagem de Deus, não tem nenhum valor por eles. Então nós, como igreja, nós somos desafiados a ter novos valores, a experimentarmos a divergência, tratando as divergências como coisas de que fazem parte de uma família cristã. Termos as diferenças que fazem parte de uns para com os outros e levarmos essas divergências, não da forma que leva o mundo, que o mundo tem razão. O mundo tem razão. Olho por olho, dente por dente. Porém, no cristianismo não é esta regra. O cristianismo é feito de uma regra de convivência diferente, onde nós vamos amar uns aos outros. E os mais fortes, a palavra de Deus diz, cuidado que não caiam. E os que caírem, nós precisamos dar as nossas mãos para levantá-los. Deus nos chama para este reino maravilhoso. Deus nos chama para esta palavra maravilhosa, onde Cristo é o Senhor da igreja, é o Senhor da nossa família, é o Senhor de todos nós. As configurações de família cristã têm que fazer com valores cristãos. Muitas vezes no nosso mundo nós temos igrejas, e as igrejas elas têm os mesmos, eu diria que os mesmos problemas de sucesso do mundo. O que é fazer sucesso no mundo? É ter muita gente aplaudindo. Tem igreja que vive de aplauso. O que é sucesso no mundo? É ter fama. Tem muito pregador que quer mais fama do que evangelho. O que é ter sucesso no mundo? É ter muito dinheiro. Tem muito pastor que corre atrás do dinheiro. Então, os valores do cristianismo, eles são valores diferentes. Cristo, o sucesso de Jesus, não estava o coração dele, e nem o coração dos seus discípulos, nem o coração de Paulo, nestes valores mundanos. Estavam neste valor de Cristo em cada uma das pessoas. Por isso, meus irmãos, por isso, meus jovens, nós estamos construindo uma nova sociedade. Nós estamos vivendo novos valores de convivência entre nós. E Deus precisa nos dar muita força para que esses valores sejam realçados,
para que a gente jamais assuma condutas do nosso mundo, porque senão nós somos estrangeiros e peregrinos para o Evangelho de Deus, como era estrangeiro e peregrino aquele que não pertencia à família dos judeus. Por isso Paulo escreveu esse texto para que a gente aprendesse que a gente não é mais estrangeiro e peregrino, mas nós pertencemos à família de Deus com os valores de Deus. Lembrem, o Velho Testamento foi dado para a convivência. E a vida da igreja cristã é um exemplo daquilo que nós precisamos seguir, daquilo que nós precisamos buscar, daquilo que se nós não seguimos, nós temos que todos os dias estar empenhados em buscar. E Deus será glorificado na vida da igreja, Deus será celebrado na nossa vida. E como diz a palavra, e cada dia o Senhor acrescentava-lhes o número daqueles que iam sendo salvos. Então a igreja de Cristo só vai atrair, ou só vai trazer pessoas para o verdadeiro evangelho, se ela estiver no verdadeiro evangelho. Se ela estiver fazendo concorrência de quantidade de pessoas, provavelmente não será o evangelho que está sendo buscado. Será quantas pessoas tem em tal lugar, quantas pessoas tem em tal lugar. O único lugar que a gente acha que é muito bom, porque tem muita gente, é restaurante. Ah, restaurante tal é bom porque tem gente para chuchu. Mas aí você fica 2 horas na fila. Aí quando você vai almoçar, já passou o horário, né? Ou o banco tal tem bastante gente. Aí você já desgosta. Você fala, vou lá naquele banco de jeito nenhum. Quero um banco que não tenha fila. Enfim, a fila não significa o bom serviço, muitas vezes. E a igreja ter bastante gente não significa o serviço a Cristo que ela presta. O serviço a Cristo pode ser prestado de 2 ou 3 pessoas, ou de 1 pessoa, ou de poucas pessoas. Não é por quantidade que se diz, esta igreja é mais certa. É por dedicação, fidelidade a Deus. Então nós somos chamados à fidelidade a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que nesta ceia nós possamos estar refletindo sobre os valores do Evangelho em nossos corações, nas nossas vidas, no nosso convívio de uns para com os outros, do dia a dia da nossa igreja. Amém.